Bem-vindos ao nosso canal, ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, não esqueçam de colocar o copo com água, a jarra, para que a equipe espiritual possa fluidificá-la ao longo do nosso Evangelho. E, como sempre, eu tiro uma lição aleatoriamente para a nossa leitura e aprendizado. E hoje caiu o capítulo 22, não separar o que Deus juntou. E chegaram-se a eles os fariseus, tentando-o e dizendo: é porventura lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o início os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas só uma carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Replicaram-lhe eles: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela natureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. E aí, para nosso esclarecimento, caiu o item 5, o divórcio. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Por quê? Porque quando um casal resolve tomar essa atitude, é porque realmente é legalizar aquilo que de fato já tinha acontecido. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: Moisés, pela natureza de vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isto significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta: no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas na simpatia recíproca e não somente sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. Inclusive, nós já sabemos que nos mundos superiores, em mundos onde já não é como o nosso planeta de expiações e provas, as uniões, elas não têm um caráter como o nosso. Inclusive, elas não são registradas em documentação como o nosso é. Por quê? Porque o que define a união
entre criaturas que se amam é o sentimento profundo de amor, sem mais nada estar interferindo nesse amor, seja ele posição social, dinheiro ou qualquer outro tipo de coisa, né? Então, nossa sociedade, ela vem baseando o casamento há muito tempo em falsos e difíceis pilares. Vamos ver toda a parte dos governos antigos, os governos que eram baseados em imperadores, reis, czares, toda essa estrutura os casamentos todos eram feitos de comum acordo, com arranjos. Muitas e a grande maioria das mulheres eram comercializadas em troca de benesses ao reino. E normalmente eram pessoas que foram durante muitos anos infelizes, com casamentos tiranos, maltratadas, né? Os próprios homens se sentiam infelizes junto de mulheres das quais eles não amavam e eram obrigados a estarem convivendo juntos. E vai ainda mais longe, Jesus, pois especifica o caso em que o repúdio pode verificar-se, o do adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca e sincera. Porque você ama aquela pessoa profundamente, não vai querer estar com outra. É verdade que proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica prescrevia a lapidação para esses casos. Lapidação, a mulher era apedrejada. Então, lapidação nada mais era que a morte da mulher por pedradas, enfim. Era uma maneira, como se fosse uma maneira indigna de morrer, né? Para que todos pudessem ver que aquela pessoa estava cometendo algo muito ruim fora das leis mosaicas. Querendo abolir um costume bárbaro, precisava naturalmente de estabelecer uma penalidade que encontrou na ignomínia decorrente da proibição de novo casamento. Era, de qualquer maneira, uma lei civil substituída por outra lei civil, que, por sua vez, com todas as leis desta natureza, devia sorver a prova do tempo. Quer dizer, Jesus mesmo muitas vezes disse que ele não tinha vindo alterar a lei, ele tinha vindo cumpri-la. E, logicamente, que os fariseus, em muitos momentos, queriam colocar Jesus à prova para que ele cometesse qualquer deslize perante as leis de Moisés e, assim, ser levado facilmente até os sacerdotes do Templo de Jerusalém, do Sinédrio, para que ele pudesse ser, então, julgado e condenado. Jesus, sabendo de tudo isso, saía-se muito bem em todas as investidas, e essa era uma delas. Então, ele sabia, obviamente, que os relacionamentos, eles têm que partir do coração. Nada vai funcionar se o casamento ele não for feito desse jeito. Então vamos entender que há 2000 anos atrás, a mulher não tinha valor nenhum. Muitas delas eram trocadas por camelos, eram trocadas por objetos e bens. Os pais é que detinham todo o poder sobre a filha mulher. E ela podia ser trocada ou comercializada ou casada conforme bem aprovesse os negócios da família. Por isso existiam também tantas pessoas infelizes. Tantas pessoas que não se sentiam bem com aquelas que estavam na sua vida. E nós sabemos que hoje nós sabemos através do Espiritismo que ninguém está com o outro à toa. Se nós estamos com alguém, é porque precisamos lapidar este relacionamento. Porém, Deus não quer que sejamos infelizes o tempo inteiro.
Se nós não conseguimos nessa encarnação, temos muitas outras para conseguir, com outros recursos, com outra roupagem, numa outra encarnação. O que é importante a gente saber é que nada é perdido. Todas as experiências que nós passamos são aquisições de aprendizado, para que possamos ser mais pacientes, mais tolerantes, mais humanos. Como podemos querer que o mundo inteiro seja melhor se o nosso mundo doméstico não é? Então temos que começar por algum lado, né? Vamos começar primeiro conosco, nesse mundo interior que nós temos, e depois vamos tentar melhorar no nosso mundo doméstico. É um passo para que a gente torne esse mundo um mundo melhor. Obrigada por ter nos acompanhado até agora. Amanhã estaremos no mesmo horário. Se quiserem, estaremos aqui. Se conhecerem alguém que esteja precisando, esteja triste, sozinho, angustiado, não sabe orar sozinho, não sabe fazer o Evangelho, e se puderem, divulguem o nosso canal. Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.